que às vezes esses relacionamentos ficam por um fio. E essa crença que vai te limitar, ela pode te paralisar. Esta pessoa não sabe por que os relacionamentos se quebram. Porque, na verdade, as pessoas e todos nós estamos em busca de resultados adequados. E se não houver mudança dos nossos comportamentos, eu não vou obter novos resultados. Ou seja, é o seu padrão de comunicação. Portanto, nós estamos falando aqui em neurociência da comunicação. E deixa eu fazer uma pequena apresentação. A gente não combinou nada, né, Rogério? Não combinou script nenhum, então eu vou falar assim a verdade que eu conheço sobre você. Rogério, eu conheci ele no treinamento de Master de Practitioner, de PNL Practitioner no Instituto Você. Eu estava sentado de um lado da mesa, o Rogério estava sentado de um outro. Mas sabe como quando você vê a pessoa assim e fala, nossa, que pessoa metida, né? Aí ele tava lá do outro lado, né? Mas aí depois a gente fez um rapport tão grande, a gente fez uma conexão tão grande no treinamento, né? Porque o nosso practitioner foi um treinamento pequeno. Então, assim, tinham poucas pessoas. Então, foi quase que uma aula particular do Bento. Pra gente, do Bento e da Rosana, pra gente. Então eu conheci o Rogério lá. O Rogério, ele é advogado nas horas vagas, né? Acho que isso talvez seja um hobby dele. Mas o Rogério, ele estuda neurociência, ele estuda PNL, ele é Master Practitioner pelo Instituto Você, como eu. E assim como eu também, ele é equipe lá do Instituto Você. Então, se vocês forem lá no final de semana, vocês correm o risco de encontrar o Rogério e eu também em sala e às vezes todo mundo. Então ele vai trazer pra gente, eu combinei com ele que ele ia trazer uma das melhores palestras deles, que é sobre excelência emocional. Não é nem sobre inteligência, não é nem sobre, assim, não é nem coisa pouca, é coisa muita mesmo, é excelência, que assim, é o top dos tops. É entregar mais do que 100% do seu melhor, entregar mais do que 100% do seu máximo na excelência. E, Rogério, eu vou deixar a turma aqui com você. Eu vou ficar mudo aqui. Mas se você precisar de alguma coisa, me chama, me grita aqui, que a gente vai se falando. E como nós dizemos, Rogério, o palco está liberado. Bom, uma boa noite a todos. Marcelo, muito obrigado pelo convite. Honrado em estar aqui com vocês. E como o Marcelo falou, para trazer um pouquinho sobre a expressão excelência emocional. No lugar de inteligência emocional, eu prefiro utilizar a expressão excelência emocional, porque todos nós, de certa forma, temos inteligência, porque nós temos as nossas emoções. Então, nós temos inteligência emocional. A questão é como nós usamos essa inteligência emocional. E mais do que isso, como nós utilizamos essa inteligência emocional nos momentos dos desafios. Porque você administrar a sua inteligência emocional quando está tudo bem em um relacionamento, e aí quando eu falo em relacionamento, não falo só em relacionamento amoroso, mas nos múltiplos relacionamentos que nós temos, tudo bem, ok, tá certo. Mas e quando eu tenho várias situações ou algumas demandas para serem solucionadas? Como que eu utilizo esta minha inteligência emocional? Então, a forma com que eu administro as minhas emoções é que vai me levar ou não, em determinada situação, a ter excelência emocional. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da Prime Life. A Prime Life é uma empresa de palestras, cursos, consultoria e desenvolvimento humano. E como que surgiu a Prime Life? A Prime Life ela surge a partir de experiência de mais de 10 anos em sala de aula, como professor de Direito e professor em curso preparatório para o exame da OAB. E, ao longo desta preparação de alunos para a OAB, uma das percepções que me surgiram foi de que nem sempre o aluno melhor preparado tecnicamente, nem sempre o melhor aluno da turma é o que obtém o sucesso na aprovação da OAB. Eu vi vários alunos, nota 9, 9,5, excelentes alunos na graduação, terem que prestar 2, 3,
4 vezes o exame da OAB. Em contrapartida, eu vi vários alunos que tiravam cópia do caderno deste aluno no dia da prova, ou um dia antes da prova, passarem no primeiro exame da OAB. Portanto, a partir daí, a sala de aula começou a ficar pequena, porque eu comecei a compreender que nem sempre o melhor preparado tecnicamente é o que chega primeiro, é o que tem os resultados adequados. Por quê? Talvez a pressão deste aluno por saber que ele é muito bom e o medo de não ser aprovado no exame da OAB o fez com que a sua emoção fosse, em algum momento da prova, descompensada. Ou seja, ele não conseguiu fazer gestão da emoção no momento da prova. Portanto, nós estamos falando não só aqui, eu estou trazendo o exemplo da aprovação na OAB para mostrar como que surge a Prime Life. Mas o objetivo aqui é mostrar que nós precisamos ter o controle das nossas emoções, saber agir com excelência emocional em todos os setores da vida. Porque nós estamos falando de relacionamentos. Nós somos seres gregários. E como seres gregários, nós somos seres que temos relações intersubjetivas com outras pessoas. Como nós fazemos a gestão desta emoção? É sobre isso que nós vamos falar. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Rogério Ribeiro Celino, eu sou advogado, sou mestre em Direito, sou palestrante, sou pós-graduado em Inteligência Emocional e Neurociência, pós-graduando pela PUC, sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística e Linguagem Ericksoniana, sou Master Coach em Coach de Carreira e Coach de Vida, então Life Coach e Business Coach, sou mentor, então tenho algumas mentorias de vida e carreira, principalmente mentorias para aqueles que querem passar na OAB, e sou autor de várias obras jurídicas, principalmente voltadas aí para o exame da OAB. Eu tenho pelo menos 4 obras publicadas pelas 3 maiores editoras do país. Muito bem, senhores. Mas aí fica uma pergunta. Por esta minha apresentação, os senhores sabem quem sou eu? Eu consigo passar a minha essência nesta minha apresentação? Quem é o Rogério? Então, provavelmente, por aqui, eu não consiga passar a minha essência, porque eu estou apresentando a minha máscara social. Eu estou apresentando para vocês como eu me apresento em sociedade. Quem sou eu em sociedade? Eu estou trazendo o meu externo. E quando eu digo, olha, aqui nós não conseguimos ter a ideia de quem é o Rogério na sua essência, por quê? Porque eu ocultei o meu interior, eu ocultei as minhas emoções. Talvez isso seja necessário para dizer, olha, ele tem um pouco de conhecimento naquilo que ele está falando. Ou seja, ele tem conhecimento naquilo que ele está falando, ele tem autoridade para falar desse assunto. Mas, na essência, vocês não sabem quem é o Rogério Ribeiro Celino. Então, eu quero convidar os presentes aqui para embarcar numa viagem. Para embarcar nesta viagem de olhar para as suas emoções. Para que cada um passe, então, a olhar para a emoção do externo, mas sim para a sua emoção interior. Relacionamento é de dentro para fora, é do interior para o exterior. Mas nós estamos voltando a viver em épocas tão malucas, vamos dizer assim, que fazemos tudo no automático e começamos a olhar somente para o externo. Então, o meu convite é para embarcarmos nesta viagem, na viagem das nossas emoções. Muito bem. E aí, para embarcar na viagem destas emoções, se eu falar para vocês que eu sou Rogério Ribeiro Celino, filho de Pedro Celino, já falecido, de Alda Ribeiro Celino, casado com Márcia Aparecida Galhardo Celino,
irmão da Regina Ribeiro Celino, que eu atuo como profissional da advocacia, que eu sou palestrante, que eu sou professor, então que eu tenho meu ciclo de amizades e tenho meu ciclo social, agora vocês começam a ter uma noção de quem é o Rogério Ribeiro Celino. Porque, pela minha fala aqui, eu já estou trazendo para vocês que o meu referencial é família. Então, precisamos pensar qual é o nosso referencial. Por quê? Nós precisamos dar atenção para os nossos relacionamentos. Mas quando eu falo dar atenção para os nossos relacionamentos, é o nosso relacionamento primeiro conosco mesmo. É o relacionamento interpessoal. Como que eu me relaciono comigo mesmo? Porque eu só posso me relacionar bem com o outro, eu só posso ter um excelente relacionamento interpessoal se eu tiver um excelente relacionamento intrapessoal. Então, o relacionamento começa no meu interior. É o meu relacionamento comigo mesmo que vai determinar a qualidade dos meus relacionamentos. Como filho, como marido, como irmão, como amigo, como profissional. E eu tenho que saber qual a minha posição em cada um desses relacionamentos. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso agir com a mesma emoção de filho quando eu estou na posição de marido. Eu não posso agir com a mesma emoção de marido quando eu estou na posição de irmão. Então, nesses nossos relacionamentos, nós temos que fazer gestão das várias formas de relacionamento, de compreender qual o papel nosso em cada um dos nossos relacionamentos. E aí, se nós pegarmos uma definição de relacionamento, relacionamento é uma conexão, é um vínculo entre duas pessoas. E este vínculo ele é determinado em contextos, em determinados contextos. Então, no ambiente familiar, no ambiente do trabalho, no ambiente social, no ambiente educacional, até no ambiente religioso. Mas relacionamento não é uma mera conexão. Relacionamento é mais do que isso. Relacionamento é estabelecer vínculos. Porque se eu falo em relacionamento como conexão, talvez essa conexão seja superficial. Quando eu falo em vínculo ele começa a ter uma noção, ou a mim, me dá uma noção de maior profundidade. Muito bem. Então, o problema é que estes vínculos, muitas vezes, ficam por um fio. Muitas vezes, estes vínculos se quebram. Ou seja, muitas vezes os nossos relacionamentos se desconectam. Esses vínculos se quebram. Um vínculo familiar, como advogado na área familiar, eu vejo, às vezes, por disputa de herança, irmãos que deixam de se falar, filhos que perdem a conexão com pai, com mãe e vice-versa. Então, nós precisamos olhar para isso também, que às vezes esses relacionamentos ficam por um fio, ou às vezes esses relacionamentos simplesmente se quebram. Agora, por qual motivo esses relacionamentos se quebram? Olha isso, esta pessoa não sabe por que os relacionamentos se quebram. E muitas vezes nem nós sabemos por que os relacionamentos que nós temos, familiar, de amizade, se quebram. Nós só sabemos que eles se quebram. Ou seja, nem eu que estou no relacionamento entendo por qual motivo. E às vezes eu paro para pensar, mas por quê? Por qual motivo? E quando nós começamos a olhar para isto e buscar no nosso interior, nós vamos perceber que estes motivos, via de regra, estão nas nossas emoções. Porque, na verdade, as pessoas e todos nós estamos em busca de resultados adequados ou novos resultados, mas não estamos dispostos a mudar os nossos comportamentos. E se não houver mudança dos nossos comportamentos, eu não vou obter novos resultados. Então, eu preciso mudar a forma com que eu me comunico, mudar a forma com que eu faço a gestão da minha emoção para entender como eu posso ou não preservar esses vínculos. E aqui eu vou falar das 5 emoções básicas.
que eu chamo de Marta. As nossas 5 emoções básicas têm esse nome, Marta, porque o primeiro a que eu refiro é o medo. Muitas vezes nós temos medo, e o medo é uma emoção. Mas o que nós fazemos com o medo? O medo te afasta ou o medo te motiva a uma ação? Porque se nós formos analisar como emoção, e aí eu prefiro analisar a intenção positiva deste medo, é para dizer, Rogério, coloque mais foco aqui. Rogério, coloca mais atenção. Pode dar problema aqui. Então, mesmo com medo, mesmo sem saber o resultado, eu parto rumo ao desconhecido, para buscar novos comportamentos. E com isso buscar novos resultados, mesmo com medo. Eu agradeço, emoção, medo, muito obrigado. Mas eu não vou parar. Eu vou prosseguir, tomando um pouco mais de atenção. Mas há momentos em que eu sinto a emoção da alegria. E a alegria eu preciso entender também para não passar para o estado de euforia. Então, a alegria, ela tem a intenção positiva de dizer, olha, você obteve um resultado adequado, o seu comportamento foi adequado e o resultado está aqui. Mas eu não posso ficar só na emoção da alegria. Senão eu parto para a euforia e começo a perder o foco, começo a não colocar atenção. É como se eu relaxasse. E aí talvez os meus comportamentos não fiquem tão adequados. Há momentos em que eu sinto raiva. E o que eu faço com a raiva? Explodo e passo por cima de todos como um trator? Passo por cima dos advogados, por exemplo, do meu escritório, dos meus alunos, dos meus mentorandos, simplesmente porque tive um acesso de raiva? Eu preciso aprender a preservar, a controlar esta emoção. Aliás, se nós formos analisar hoje, muito do que nós vemos, muitos acontecimentos sociais acontecem simplesmente porque as pessoas têm uma explosão de raiva e não conseguem fazer a sua gestão. E às vezes eu sinto tristeza. Quando eu tenho um resultado não adequado, eu fico triste. Mas imediatamente eu vou para a tristeza, mas eu não deixo ela fazer morada. Eu não fico nesse estado emocional da tristeza. Tá bom? Entendi, compreendi. Se fosse no Eneagrama, eu diria, vamos lá para os 5. Me internalizo, compreendo e volto. Eu não posso ficar somente nessa emoção. E o afeto, que é a outra emoção. E aí, somando todas essas emoções, por isso que eu falo que nós temos aqui a Marta, né? Como a emoção. E, na verdade, às vezes, todas essas emoções se manifestam junto e misturado. Às vezes eu estou com medo, estou com alegria, e aí bate a tristeza, vou para a raiva, e tudo fica tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Né? E é interessante, hoje a gente já não ouve tanto, mas alguns treinamentos que falam, olha, eu vou ensinar você a não sentir emoção. Então, tá bom. Então, provavelmente, você está indo para um treinamento para morrer. Porque você só vai deixar de sentir essa emoção quando o seu corpo não tiver mais sinais vitais. Enquanto vida houver, estas emoções farão parte da nossa vida, farão parte do nosso dia a dia. Então, a questão não é sobre não sentir emoção, não é sobre não sentir medo. Não é sobre não sentir alegria, raiva, tristeza ou afeto, mas é como responder a cada uma dessas emoções. Como administrar cada uma dessas emoções. É isso que vai fazer diferença. É isso que vai permitir que você tenha ou não resultados adequados, apesar de todas essas emoções. Portanto, eu preciso conhecer o meu mapa e você precisa conhecer o seu mapa. Então, a pergunta é, você conhece o seu mapa ou você desconhece o seu mapa? E é incrível, porque 2 letras aqui, elas dão um sentido completamente oposto. Porque se eu conheço o meu mapa, eu conheço como lidar com as minhas emoções. Eu sei o que me deixa feliz. Eu sei o que me deixa triste.
Eu sei o que me faz sentir raiva. Eu sei fazer gestão das minhas emoções. E quando eu desconheço, eu não sei lidar com as minhas emoções. E eu vou vivendo estas emoções. E as coisas vão acontecendo. E conforme elas vão acontecendo, eu vou respondendo. Então, analisar este mapa, e aí eu falo mapa emocional mesmo, é que vai determinar como você lida com as suas emoções. Porque agora, a maneira com que você lida com as suas emoções é que vai você fazer com que você tenha um estado adequado. Ou seja, é o seu padrão de comunicação. O seu padrão de comunicação ele será determinante na formação desse seu mapa da gestão das suas emoções. Porque eu vou pegar uma situação externa, um acontecimento externo, este acontecimento externo vai me gerar um pensamento, este pensamento vai me gerar um sentimento, este sentimento vai me gerar um comportamento e este comportamento vai me trazer um resultado, que pode ser adequado ou não. Portanto, é este meu padrão de comunicação que será determinante. É este meu padrão de comunicação que será determinante para o meu comportamento. E este meu comportamento é que traz o resultado. E conforme eu vou para novas emoções, novos sentimentos, novos comportamentos, eu vou tendo os mesmos resultados ou não. É aí que se forma o padrão da crença. Então, o meu padrão de comunicação intrapessoal é que vai determinar a minha comunicação interpessoal. Ou o inverso. O meu padrão interpessoal, a forma com que eu me comunico comigo mesmo, é que determina o meu padrão de comunicação com o exterior. Como eu me comunico com a outra pessoa. Como eu me comunico com as minhas emoções. Portanto, nós estamos falando aqui em neurociência da comunicação. E quando nós falamos aqui em comportamento, este meu comportamento ele está ligado sempre ao meu padrão de valores, de crenças e critérios. Eu tomo atitudes conforme os meus valores. E esses meus valores estão dentro de uma crença. E aí eu tenho os meus critérios de decisão, se eles estão alinhados ou não. Portanto, este padrão de comunicação e os resultados obtidos por este padrão de comunicação é que vão determinar a minha crença. E o que é crença? Crença nada mais é do que o mapa do seu mundo. Portanto, o seu mapa, que talvez você conheça ou desconheça, mas aquele mapa do slide lá atrás é formado por suas crenças. São as suas crenças que definem o seu mapa de comunicação, o seu mapa de comportamento. E aí, essas crenças elas estão ligadas pela pirâmide de Dilts aos níveis neurológicos. Portanto, crença é a forma com que você acredita, aprende, vive, ouve. Tudo que você ouviu, provavelmente até os seus 7 anos, vai formar uma crença em você. Se você ouviu na sua infância que você era incapaz e não conseguiria ter dinheiro, porque não sabia administrar dinheiro, talvez hoje você seja um adulto que tenha alguma dificuldade no relacionamento da energia com o dinheiro. E se você testou esse comportamento e em algum momento você teve um resultado inadequado ao lidar com essa energia, você aprende e começa a acreditar que realmente você não tem habilidade para lidar com o dinheiro, que você não tem outras habilidades. Então, estou trazendo exemplo aqui só para nós entendermos como que se formam este padrão de crença. E ele sempre se forma no nível inconsciente. E fica lá. E às vezes a minha mente me protege e fala, não quero nem acessar isso aí, deixa aqui, porque dói. Eu costumo dizer o seguinte, né? Direito está ligado à área de humanas e a gente ouve muito falar, olha, quem faz humanas é porque tem dificuldade com exatas. Muito bem, provavelmente você tem dificuldade de lidar com dinheiro, porque se você não gosta de número, você não gosta de planilha, você não gosta de fazer gestão,
e aí você vai ter dificuldade de fazer gestão, inclusive financeira. Então, olha como você pode ressignificar isto. Eu não tenho habilidade com exatas. Não, você tem que ter habilidade, vai aprender. Tudo é possível. O problema é que essas crenças são nossos princípios orientadores. São elas que nos guiam pela vida. Aquela crença de infância, ela está te guiando até hoje. E dependendo de como você internalizou essa crença ou ela te possibilita e te move a uma ação, portanto, gera uma motivação para a sua evolução, ou ela é uma crença que vai te limitar. E essa crença que vai te limitar, ela pode te paralisar e muitas vezes te levar à desistência. E aqui, esses níveis neurológicos que eu disse, que eu trouxe do nível neurológico da pirâmide de Diltz, falta um aqui, que é o nível da espiritualidade. Esses 3 aqui são dos mais importantes. Por quê? Todo o nosso padrão, todos os nossos critérios de comportamentos, eles estão aqui, no nível de afiliação e de identidade. Todos nós queremos ter a nossa identidade, ser reconhecido em sociedade, ser reconhecido no mundo, ser visto no mundo e pertencer ao mundo. Pertencer a um grupo familiar, pertencer a um grupo de amizade, a um círculo social, a um grupo profissional. O problema é que, às vezes, estas crenças, se elas forem crenças muito limitantes, elas vão desalinhar a minha afiliação e a minha identidade. E aí começa a desalinhar tudo aqui para baixo. Eu começo a achar que eu não tenho capacidade, meu comportamento fica inadequado, eu não consigo entender qual é o contexto do meu ambiente. Ou seja, as minhas emoções ficam desalinhadas aqui. Então eu preciso entender aqui, eu preciso ter uma linguagem transformacional dos meus valores e crenças, para alinhar esta minha afiliação e identidade, porque eu alinho tudo aqui para baixo. E aí vem a programação neurolinguística. Porque a programação é a forma com que eu penso. Ou seja, aquele padrão de comportamento é a minha programação. E este meu padrão de comportamento se formou dentro da minha comunicação interpessoal. Se formou dentro dos meus pensamentos e sentimentos. E aí eu exteriorizo linguisticamente, na minha linguagem verbal ou não verbal, este meu comportamento. Por isso que nós temos uma programação neurolinguística de lidar com as nossas emoções e para os nossos comportamentos. E nós temos a linguagem verbal, que só corresponde a 7%, portanto, 93% é linguagem não verbal. Se 93% é linguagem não verbal, o corpo fala muito mais do que a voz. O corpo fala muito mais do que a nossa fala. E aí o tom de voz e a minha expressão corporal é ela que determina isso. E aí a gente consegue aqui identificar. Por isso, quando eu tenho uma incongruência na minha comunicação, eu falo uma coisa, mas o meu corpo está dizendo outra. Muito bem. Agora que você tem toda este conhecimento, esta ferramenta, a minha pergunta é: onde você está colocando o seu foco? Por quê? Você pode reclamar comportamentos, você pode aceitar a emoção que você está vivendo, e aí você pode agir. A questão é, em qualquer uma delas, você está certo. Você tem a possibilidade de adotar qualquer uma dessas 3 atitudes. Você pode ficar reclamando, e aí a sua crença vai ser de paralisação. Você pode aceitar e compreender, entender a sua emoção para ter uma ação adequada. O que você vai fazer com as suas emoções? Este é o ponto. Então você precisa ter resiliência. Resiliência é a gestão emocional. Quando nós falamos em resiliência, resiliência está, talvez, alguns tenham a ideia de que resiliência é você suportar tudo calado. Não, não. Resiliência é você entender aquele resultado, entender qual é a emoção que você está vivendo naquele momento e ter uma ação adequada, agir rapidamente. Eu trago um exemplo que aconteceu ontem comigo em sala de aula.
Eu estava ontem dando um conteúdo denso para uma turma e percebi que até a metade da aula a turma não estava entendendo nada. Na segunda metade da aula, antecipei um pouquinho o intervalo, readequei o plano de voo e mudei a forma de me comunicar com os meus alunos. Só estou trazendo aqui um exemplo de resiliência. É você entender a situação e como agir adequadamente dentro dessa situação. Porque aí eu crio rapport. Porque aí, para a programação neurolinguística, nós chamamos de rapport. Eu crio empatia, que pode ser uma empatia cognitiva, uma empatia emocional ou uma preocupação empática. Mas a empatia é eu realmente estabelecer a conexão com o outro. Rapport é estabelecer conexão com o outro, mas uma conexão de alto nível. Aí a preocupação empática. Aí é a empatia emocional. É entender o que o outro está sentindo. É saber que o outro do outro lado também tem as suas emoções. Não é mais o contexto eu, nem o contexto outro. É o contexto nós. Isso é empatia. Portanto, agora que você conhece a sua programação neurolinguística, você pode se reprogramar. Porque quando você faz uma reprogramação neurolinguística, você entende que aqueles programas não te servem mais. Quantos programas de computadores aqui não serviram mais? Aquele programa que eu tinha na minha adolescência, talvez não me sirva mais. Ótimo, muito obrigado. Agradeça. Ele te trouxe até aqui, mas eu preciso navegar por outros mares. Eu preciso de novas programações, de novos caminhos. Então, essa programação ela vai te criar um padrão de excelência. Ela vai te permitir ferramenta de autodesenvolvimento, de transformação. Você é a melhor parte do universo. Você é a melhor parte do universo. Pega isso. O pega é pratique o perdão e o auto-perdão. Eu quero que você identifique o que você precisa perdoar. Quem você precisa perdoar. Quem precisa do seu perdão. E eu quero que você identifique 3 acontecimentos na última semana que você tenha muita gratidão. Pelo que você é grato? Por quem você é grato? Você acordou hoje. Deus te entregou uma folha em branco para você escrever o capítulo da sua vida. O capítulo de ontem já ficou para a história. Que capítulo você está escrevendo hoje? Qual capítulo você vai escrever amanhã? É amanhã. É a folha em branco de amanhã. Por isso que eu chamo de pega. Perdão, gratidão e aceitação. Começa a sua excelência emocional por aí. Se perdoar. Perdoar quem tem que ser perdoado ou que tem que ser perdoado. Agradecer por ser quem você é. Você é único no universo. E você é uma parte importante do universo. Aceite isso. E agora, já encerrando, eu vou trazer este método na prática. Este método pega na prática, pega entendendo qual é o seu padrão de comunicação interno, como você age ou como você reage em cada situação. Muda o seu padrão de comunicação. Não fique esperando que os outros tenham autoestima por você. Porque a autoestima é de dentro para fora, é do interior para o exterior. A autoestima é a imagem que você tem de você mesmo. Se a sua imagem não é adequada, por que você quer que o outro tenha a imagem adequada de você? Então, cuide da sua autoestima, cuide da sua autoimagem, de como você se vê em sociedade. E compreenda que o outro também tem emoção. Cria rapport nos seus múltiplos relacionamentos. Porque aí você começa a ter uma atitude de sucesso. E atitude de sucesso, você tira o impossível e transforma no possível. De que forma? Focando naquilo que te motiva. O que importa é a sua autoestima, é a sua motivação. Transforme a sua linguagem. Se você transformar a sua autoestima, você transforma sua linguagem. Em que eu não posso, porque eu posso, é possível. Eu não vou tentar, eu vou fazer. O resultado não depende de mim, mas eu vou fazer e vou dar o melhor de mim. A sua fisiologia, a sua expressão corporal diante de cada situação.
E aí você vai entendendo qual é a sua missão e qual é seu propósito na vida. Com este método, com o PEGA e com a aplicação do PEGA, você consegue ter excelência emocional. Porque no final da vida, ou durante a vida, não é o quanto de dinheiro você tem no banco. Não é o carro que você deixa na vida para o outro. O maior legado que você pode deixar são os seus relacionamentos. Aqui está eu homenageando meu pai. Meu pai faleceu em 2019. Eu com a minha mãe, também em 2019. O que importa são os valores, são os princípios que você deixa para essa geração que está chegando. O que você está fazendo? E mais do que isso, a cada pequena conquista, por menor que seja, celebre a sua vida. Celebre a sua conquista, porque isto vai te motivar a continuar dentro desse padrão de excelência de comunicação, para celebrar cada vez mais e mais. Sucesso na vida é quando você está ao lado de outra pessoa. Você pode construir um mundo excepcional, mas se não tiver pessoas, de nada adianta. Eu deixo aqui a frase de Walt Disney. E encerro contando uma história. Uma vez uma senhora muito pobre, passando por um local, ouviu de dentro de uma pirâmide uma voz dizendo: entre, aqui você vai encontrar todas as suas riquezas materiais. Tudo o que você precisa para ter uma vida rica. Nunca mais haverá escassez. Entre e pegue tudo o que você puder, mas não esqueça o principal. Esta mãe, com uma criança de colo, entrou nessa pirâmide. E deslumbrada com todas as riquezas, ela passou a pegar com uma mão todas as riquezas. E aí ela percebeu que já não cabia mais numa mão. E ela apoia uma criança numa pedra e com a outra mão começa a pegar todas as riquezas. E a voz vem novamente e diz: lembre-se, você não tem todo o tempo do mundo. Você tem 5 minutos para pegar o principal. Depois de 5 minutos, esta porta se fechará e nunca mais abrirá. E ela, nos últimos 5 minutos, continuou pegando todas as riquezas. Você tem 30 segundos. Ela saiu e a porta se fechou. No segundo seguinte, ela se lembra de que ela deixou a criança apoiada na pedra. Qual é o seu principal? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? É isto que faz com que você tenha excelência emocional. Nunca esqueça o seu principal. Eu desejo que você tenha uma vida extraordinária. Aqui os meus contatos, inclusive para feedback de vocês, podemos fazer o feedback aqui, se o Marcelo permitir, ao vivo. Meu muito obrigado por esta oportunidade de falar um pouquinho com vocês sobre excelência emocional. Até a próxima. Autorizado, Rogério. Autorizado. Que excelente. Que excelente. Você está me ouvindo, Rogério? Tô sim. Deixa eu ver ouvindo, agora aqui, só para parar de voltar aqui. Excelente, gente, excelente. O que o Rogério compartilhou aqui é um conteúdo riquíssimo, riquíssimo e de verdade, ele é capaz de mudar a nossa trajetória, não só aquilo que a gente está fazendo hoje, só hoje, mas mudar até onde, o que a gente pode alcançar. Quero te fazer uma pergunta, Rogério. Você falou bastante de crenças, e crenças é a melhor parte, a parte que eu mais gosto na PNL. Né? Eu queria fazer uma pergunta aqui, aproveitando, puxando a fila. Sei que o pessoal pode ter algumas dúvidas aí também. Você falou da fisiologia, a postura, né? Sim. A postura. E quando a gente coloca ela lá naquela equação, pensamentos que geram sentimentos, que geram emoções, que geram ações, né? Como a gente pode, através da fisiologia, mudar o nosso resultado? Porque assim, né? Às vezes eu faço reunião com algumas pessoas, né? Tava fazendo reunião com uma pessoa hoje, né? Ela tava assim, ó.
Ela tava assim, uma fisiologia bem, bem largada, né? E eu lá tentando me colocar numa posição de recurso, né? Como que a gente pode fazer isso? Uma coisa simples que pode mudar o nosso resultado de uma reunião. Aí vem muito daquilo que nós falamos, obrigado pela pergunta, Marcelo, de falar da calibragem, né? Ou seja, quando eu entendo, quando eu começo a fazer, aprendo a fazer a leitura da emoção do outro, eu trouxe o exemplo de ontem de sala de aula, né? Na minha percepção, a plateia não estava conectada, não tinha rapport, né? Justamente porque eu tinha aluno assim. Puxa, eu não estou então, porque a responsabilidade da comunicação é minha. Então, o problema está na minha comunicação. Como que eu posso adequar a minha comunicação? Quando eu voltei na segunda parte da aula com outra energia, vamos lá, turma, vamos, ó, chega, parou, vamos aqui, ó, comigo agora, mudou e tal, vamos fazer diferente. Mudou a fisiologia da turma. Opa, peraí, o que está acontecendo? Vamos lá que agora eu vou conectar com o que você está compreendendo. Quando eu conecto, quando a minha fala conecta com o que o outro entende, da maneira que ele entende, eu mudo a fisiologia dele. Eu mudo a expressão corporal dele. E a responsabilidade dessa comunicação é minha. Então, é identificar isso e mudar. Isso é resiliência, é você compreender rapidamente mudar o que tem que ser mudado e agir. Com uma simples coisa, né? Com uma simples Sim. coisa você muda completamente a energia. E muda. Agora o Lúcio quer fazer uma pergunta, Rogério, para você. Ele levantou a mão. Claro. Primeiro eu quero dar os parabéns, que é um conteúdo bem rico, né? A questão do pega. Muitos, né? Aí você fala sobre perdão. Se a pessoa ficou presa num sentimento, dá uma explanada, porque você percebe que pessoas falam demais e acabam ofendendo os outros, né? E daí ela... tem pessoa que você pegou algo que você se sentiu ofendido. Então, 2 pontos que eu quero tratar, por exemplo. Pessoas que falam e ofendem. E daí, mestres na liderança. Os caras saem pisando na cabeça de João, de Pedro e Sebastião. E daí, quando chega no final da carreira, o cara tem vou usar o termo assim, o cara tem um remorso, né? Daí eu até brinco, eu falo, cara, não adianta você pedir perdão. Para você tem que ir lá e se reconciliar, né? Isso. Porque não adianta, você vai falar que você vai pedir perdão, não adianta, você tem que ir lá e reconciliar. Porque talvez esse universo aí, aonde eu estou tentando entender aqui, aonde entra a reconciliação. Obrigado, Lúcio, pela sua colocação brilhante. E eu vou começar respondendo da seguinte forma: veneno só funciona se eu tomar. Ou seja, o comportamento inadequado de ofender é dele, né? Quem não consegue fazer a gestão e acha que tudo tem que ser, desculpa a expressão, na porrada, na agressão verbal, pelo tom de voz, é um comportamento dele. E aí a questão é: quem controla a minha emoção? Quem tem o controle remoto da minha emoção? É justo eu entregar o controle remoto da minha vida, da minha emoção, para o outro? É o outro, então, que vai determinar o meu comportamento? Porque se eu fizer isto, quando ele falar alguma coisa para me ofender, se eu não me sentir ofendido ou não deixar essa ofensa me atingir, não vai mudar o meu sentimento, não vai mudar o meu comportamento. É sobre ele. Ele diz assim. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando essa pessoa toma consciência de que poderia ter agido diferente, e se for uma tomada de consciência genuína, ela vai querer se reconciliar. Porque a gente vai cair naquela cordinha lá, né? O relacionamento se quebrou por algum motivo, vamos olhar para isso. Qual foi o comportamento de um ou de outro que fez com que isso... Mas eu não quero. Às vezes eu perco um relacionamento que eu não queria perder. Como que eu posso? E muitas vezes nós esperamos o outro dar o primeiro passo, porque eu fiquei ofendido. E eu não me aproximo.
E às vezes isso acontece. Eu trago um exemplo meu. E todos nós temos. Eu tive diferenças com meu pai. Trabalhamos juntos. E uma vez eu tive uma diferença pessoal muito séria. Mas eu não quero romper esse relacionamento com meu pai. Embora houvesse estava naquele fiozinho. E quando eu compreendo isto, vamos conversar? E aí eu trago para a emoção do adulto, né? Falando das emoções, que seria uma outra coisa, né? Sem criança ferida e sem criança livre. Tá? Vamos conversar aqui, ó. Eu entendo. Olha só, eu fiz uma palestra essa semana e vou fazer uma palestra a semana que vem sobre atendimento. Como que eu trabalho com objeções? Olha só como muda, Lúcio, quando eu falo para a pessoa. Se eu falar, olha, você está errado, isso aconteceu porque você errou. Agora, quando eu falo, olha, eu compreendo que você tem agido desta forma, mas esta sua forma de agir trouxe para mim esta e esta e esta percepção. Gerou em mim este e esse sentimento. Não mudou? Eu trouxe a reflexão para ele. E talvez seja uma forma dele refletir se ele está errado ou não. Se ele pode ou não mudar o seu comportamento. Não sei se faz sentido isso para você, Lúcio. Perfeito. Qual que você acha que é o limite de aguentar uma pressão? Que tipo de pressão? Que na parte você falou na parte da educação mesmo, né? Qual que é o limite de uma pessoa? Porque, tecnicamente, você acaba sofrendo uma pressão psicológica dos próprios alunos, certo? Sim. Qual que você acha o limite? O que você caracteriza um limite? O que sinaliza que você tem que parar e mudar? Quando eu percebo o coletivo. Coletivo. Quando no coletivo não tá adequado, não é um ou dois comportamentos. Sinaliza que você tem que mudar. Sinaliza que eu tenho que mudar. Porque o meu resultado, eu não estou a caminho do meu resultado. Então eu mudo a estratégia. Perfeito. Respondida a pergunta aí. Então, quando eu preciso... Isso é resiliência. É mudar a estratégia rapidamente para trazer para o resultado que eu quero. Inclusive, tem até um tema que a gente está trabalhando. Na polícia, são 2 suicídios por mês, pela pressão psicológica. Eles não conseguem lidar com a pressão, eles se suicidam. 2 por mês. Sim. Eu imagino que o índice de suicídio... Pressão psicológica. Venha justamente... Porque chega um limite que a gente não consegue mais lidar com essas emoções. E se nós acharmos que somos autossuficientes para isso, sem ajuda, sem autoconhecimento, nós não vamos conseguir. É muito difícil. Ou muda de profissão, vira corretor, né? Não é? Foi o que você fez, né, Lúcio? Que tem as suas pressões também, né? Você virou corretor, né, Lúcio? Ou vira advogado, né? Que ou tem advogado as suas também, pressões também. Imagina eu na área de família. Eu lido com emoção, eu lido com pessoas. Por trás de um conflito familiar, tem pessoas. Tem emoções. Mais do que pessoas, tem emoções. É complicado. Imagina a minha pressão. Rogério, uma pergunta. Agora, o que pode acontecer com uma pessoa, né, que tenta esconder, ou tenta, não esconder, ele tenta fugir dos seus sentimentos e fugir da dor, né, até no longo prazo, né? Por exemplo, talvez ele use algumas piadas, algumas coisas assim para ele, sei lá, para ele ter leveza no dia, né? Mas ele vai deixando, parece que vai colocando aquilo para baixo do tapete, né? O que pode acontecer? Uma hora essa emoção vai explodir e vai explodir de uma forma inadequada. Então, né? O legal é sentir, né? O legal é você sentir e deixar... Isso. Tomar essa consciência, embora o meu consciente vai me bloquear, mas não faz, não é para olhar para isso, não abre essa porta, não abre essa chave, não abre essa caixa de Pandora. Você conhece o meu processo, né? Até você acompanhou, a gente é parceiro lá de instituto, né? Eu entrei num dado treinamento falando assim, né? Eu sou racional, eu não sinto nada, eu quero começar a sentir, né?
E aí, de repente, você se descobre, né? Uma pessoa altamente sensitiva, altamente coração, né? Coração ainda aberto para piorar. Tem até o crachá do Daimon aqui, que fica aqui bem na minha frente para esfregar na minha fuça exatamente o que eu sou. Mas assim, então, e ainda treinando, né? Descobrindo um pouco mais sobre mim, buscando a minha essência através do Enneagrama, eu descobri que eu sou altamente sensível, né? Tipo 4, né? Aquele melindrado, aquela coisa, né? Aquela criança birrenta, né? Então, assim, eu ainda estou num exercício de controlar tudo isso, né? Porque eu suprimi todo esse sentimento durante muito tempo. Não sei por qual motivo, mas por algum motivo agora eu voltei e eu cheguei a encontrar, né? Eu voltei a sentir tudo isso. Uma questão agora é de equilibrar, né? Ter um pouco de equilíbrio, certo? Pois é. Na verdade, o que acontece? Eu não vivo só de dia, eu não vivo só noite. Tem claridade, mas tem escuridão também. Eu não posso ficar só na escuridão e não posso ficar só na claridade. Então, eu preciso equilibrar. Então, às vezes, olhar para este ponto negativo, que é a escuridão, e se aceitar e tomar essa consciência, puxa, eu sinto isso mesmo, eu sou assim. Isso conecta comigo. Isso é tomar consciência, é admitir, é aceitar. Porque quando eu aceito, eu parto para a busca desse equilíbrio. Então, agora eu vou na outra ponta para buscar o equilíbrio da balança. Nenhuma balança pode estar desequilibrada. E, às vezes, eu preciso olhar para este ponto que eu não quero olhar. Porque é ele o meu ponto de virada. Perfeito, perfeito, Rogério, é isso. Você falou bem, né? Você foi fundo agora, hein? Pegou o Lúcio, acho que quer fazer alguma outra colocação. Quer fazer uma pergunta mais, Lúcio? Ou alguém mais quer fazer uma pergunta? Enquanto isso, deixa eu falar aqui. A Naná, lembra da Naná do Instituto? Acho que ela tá aqui com a gente ainda. Ela falou o seguinte, ela está com a gente. Ela falou assim, já fiz várias anotações em várias folhas aqui. Muito bom. Ela mandou no chat, ela tá aqui. Obrigado, Naná. Que honra. Muito feliz. Ô, Rogério, como você faz para ter essa descompressão? Qual ferramenta? O que você usa para descomprimir, assim, quando você está muito tenso, quando você é provocado? Que nem naquela sala de aula, a gente viveu lá. Qual a ferramenta de respiração? O que foi que você fez? Isso. Na verdade, aí dentro da programação neurolinguística, tem um exercício, e dentro do practitioner, tem um exercício que nós chamamos associação à situação e dissociação da situação. Quando eu estou num momento de conflito, se eu me associar à situação, eu vou para cima dos alunos e eu quebro totalmente o rapport. Ninguém está prestando atenção, vocês não entendem nada, não querem entender nada e tal. Por quê? Porque eu estou associado àquilo que está acontecendo no momento. Quando eu uso a técnica dos 7 segundos, que eu faço, deixa eu respirar para entender, deixa eu entender o que está acontecendo. Eu me dissociei daquela situação. Eu costumo comparar essa associação e essa dissociação à ultrapassagem de um caminhão numa autoestrada. Se eu colo meu para-brisa na traseira do caminhão, eu não vou conseguir fazer a ultrapassagem, porque eu não tenho a visão do todo, eu não tenho amplitude. Quando eu reduzo a velocidade e dou a sensação de que eu estou ficando para trás, eu tenho a visão, eu tenho a amplitude do meu para-brisa. E aí eu consigo ir para aquilo que eu quero de maneira segura. Eu costumo, Rogério, eu aprendi então, isso. Para mim, esta é associação e dissociação. Quando alguma situação está me consumindo, eu busco me dissociar dessa situação. Eu costumo, Rogério, quando eu percebo que eu preciso me dissociar de alguma situação, seja de crise, alguma coisa que a gente precisa ter uma visão melhor, eu costumo mentalizar mentalmente que eu estou dando um passo para trás. Não, às vezes eu chego a dar um passo para trás, às vezes eu estou conversando com a pessoa assim, eu dou para trás, eu me dissocio. Foi um movimento físico que eu faço, eu aprendi isso lá no Practitioner, mas não foi nenhum Bento que me ensinou, foi uma coisa minha. Claro. E aí eu consigo ter assim um comando meu, que aí eu começo, eu estou numa outra situação vendo a coisa de uma forma mais ampla. Eu já ouvi dizer, quando você estiver numa situação dessa, fala o nome dos 7 anões. Mas que eu vou lembrar do nome dos 7 anões no momento de conflito?
Eu posso, quando muito, respirar. Eu vou colocar uma palavra com que começa com P na frente de cada não, né? Legal, gente. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o Rogério? Alguém quer dizer alguma coisa, algum comentário? Eu tenho uma dúvida. Manda aí, Brunão. Ô, Rogério, parabéns aí pela apresentação aí, pelas explicações. Acho que lidar com a emoção é fundamental, né, para o nosso desenvolvimento como pessoa, como ser humano, como seres humanos. Então, isso daí é fantástico. Cara, e minha dúvida é referente a pessoas que não sabem lidar com a crítica. Como que a gente consegue lidar? Porque tem aquelas pessoas que, né, por mais que a gente tenta ir com jeitinho, qualquer crítica, mesmo que tenha sido uma crítica construtiva, ela leva para o lado da ineficiência do trabalho. Ah, então você está dizendo que eu não sei fazer bem direito o meu trabalho. E aí, como que a gente consegue lidar com essas pessoas? Então, eu preciso entender qual é a emoção dela. Talvez na infância ela tenha sido muito criticada e não admite errar, não admite não fazer a coisa perfeita. Quando eu mudo, quando eu entendo a emoção dela, eu trago ela, eu associo ela à emoção dela. Olha, está muito bom, parabéns pela sua dedicação. Este ponto aqui eu acho que nós podemos melhorar. Eu preciso disso, porque o cliente precisa disso. Talvez ela precise entender os motivos pelos quais ela tem que alterar alguma coisa. Então, olha só, quando eu falo, parabéns, o seu trabalho está muito bom, é isto, eu trouxe ela para o contexto. Eu inseri ela dentro do contexto de que você é muito boa, você é muito bom. Precisamos adequar aqui porque tem uma outra pessoa que espera isso de nós. Então vamos entregar o nosso melhor. E eu estou aqui para te ajudar. Você teve empatia com ela, né? Você teve empatia com ela, né? Você soube reconhecer e olhar para ela, né? Perfeito. Muito obrigado. Imagina, Bruno, eu que agradeço a pergunta. Vamos lá, gente. Última rodada. Alguém mais? Mais alguém? Isso aí, Rogério. Agradeço demais mesmo por você estar aqui com a gente, nesse grupo, com a nossa galera aqui, com os melhores, né? Tem bastante gente do BNI aqui, tem o pessoal que vai pegar na reprise também, tem algumas pessoas do Instituto, vou falar o nome de todo mundo aqui, do Bruno, o Cláudio, que trabalha comigo, o Hélio Toyota, do BNI, o Lúcio, do BNI também, né? O Luiz Lourenço também, que é um convidado aqui nosso, a Naná, gratidão a todos vocês que estão aqui com a gente assistindo, né? E quero dar já um spoiler que não na próxima quarta-feira, na outra vai ter um outro palestrante especial também. A gente está em negociação e ele vai trazer também uma mensagem aqui pra gente. E é isso, gente. Que legal. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigado a todos vocês também pela oportunidade de trocarmos as nossas experiências e em busca do nosso controle, em busca da nossa excelência emocional para preservar os nossos relacionamentos. Obrigado, gente. Esta aula que você acabou de ver é somente uma pequena parte de uma das minhas aulas do meu programa de coach, A Sua Jornada. Se você quiser participar de uma das próximas turmas, eu vou deixar aqui embaixo desse link uma página onde você vai poder pegar todas as informações necessárias para concorrer a uma vaga em uma próxima turma. Deixe seus dados e você vai saber quando vou abrir novamente as inscrições. Eu vejo você em uma turma futura e eu acredito de verdade que se esta aula já ajudou você, já foi interessante, já trouxe para você um benefício, imagine como seria se você pudesse participar de um programa inteiro e completo de coach que vai levar você para um próximo nível. Vejo você do outro lado e um grande abraço.